A vida de Jesus, da introdução à sua vinda, à sua criação do planeta Terra, de trazer a boa nova e uma pincelada sobre aquele que foi a primeira revelação, Moisés. No início do mundo primitivo, a gente observa que em todos os instantes, desde os primórdios da vida terrena, da presença humana, os espíritos que reencarnaram nas condições traziam consigo também já a primazia dos primeiros passos leves da inteligência e, com isso, traziam consigo também a mediunidade. Todas as expressões que observamos desse mundo primitivo, hoje os paleontólogos observam nas cavernas, na vida do ser humano através dos tempos, tudo isto tem a presença de Deus sobre todas as suas criaturas. Passado esse período, com a introdução da vinda de Moisés à Terra, ele tem a responsabilidade da primeira revelação. E com isso todos nós conhecemos que era a busca da Terra Prometida. A Terra Prometida, para muitos que ainda viviam na ignorância, depositavam uma crença num local que pudesse ser diferente daquele encontrado por eles, os hebreus, na servidão. E essa Terra Prometida continua sendo a mesma Terra Prometida nos dias atuais, onde todos estamos procurando nos encontrar com ela, que é justamente já através do conhecimento que temos pela doutrina dos Espíritos, que é o caminho, a verdade e a vida, através do nosso Mestre Jesus, o Cristo de Deus. A Terra Prometida é a descoberta interior de cada ser, na busca e na esperança da fé, que nos leva a um porto seguro da espiritualidade, que nos proporciona um caminho de progresso e futuro espiritual. É quando o espírito descobre em si a sua razão de ser e se expande em serviços de amor e de paz em prol do seu próximo. Mas naquela ocasião, Jesus, que todos nós sabemos como sendo o Criador do planeta Terra, o governador do planeta Terra, for escolhido entre tantos outros irmãos que são os Cristos planetários, que são responsáveis pelos mundos criados por Deus. Veio ele então construir e elaborar o planeta Terra, para que todos nós pudéssemos, através dele, buscarmos o nosso desenvolvimento e a nossa reconstrução espiritual. Esse planeta belo, quem prestou atenção no iniciar da noite, viu uma lua cheia belíssima, uma estrelinha do lado, um mundo criado, e aquilo mexe com a gente positivamente, né? A gente vê a criação de Deus, que é a obra de Jesus em toda a sua natureza. Mas Jesus, que certamente já havia, através de Moisés, para vir desenvolver os primeiros trabalhos de revelação, observou que para aquela época primitiva não se podia fazer muita coisa, porque o povo ainda não compreendiam as verdades imperecíveis de Deus. Era um povo muito rude, primitivo, no sentido da palavra, mas que Moisés soube, com a sua experiência mediúnica e também de um grande trabalhador da espiritualidade, fazer com que aquela sociedade progredisse e, para tanto, criou a maneira simples de ordenar por dois caminhos: uma lei que fosse de Deus,
porque era muito comum nos povos primitivos acreditarem numa força maior da natureza, que ele a classificou como Deus, como sendo Deus, e haviam os deuses que o mundo primitivo animava e que por ele tinham verdadeiro medo sobre tudo que acontecesse na estrutura da natureza do planeta. Então eles temiam. E de modo que ele criou também uma forma de ordenar aquele povo de acordo com a própria possibilidade da época. E ele criou leis como iguais a que temos nos dias de hoje, as leis humanas, as leis da terra. Mas como espíritas, nós compreendemos muito bem as leis de Deus. E elas estão nas leis morais, nas leis naturais que todos nós conhecemos. Se nós quisermos buscar um caminho de aperfeiçoamento completo, basta que sigamos fiamente, porque enquanto Moisés havia colocado os 10 mandamentos, Jesus não se desfez deles, mas sintetizou apenas como amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E aí a gente se pergunta, amar a Deus e amar o próximo a si mesmo, por que será que Jesus, ao dispensar aqueles 8 mandamentos que faziam parte desses 10, apenas buscar 2 sintetizando, o que ele queria dizer? Entendemos que na medida em que ele trabalhe no sentido de que nós aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas, passamos a ter um respeito em relação à nossa sintonia com esse Deus que acreditamos. E ao nosso próximo a si mesmo, é porque na medida em que a gente ama o nosso próximo, que entendo que não é uma ação muito fácil para muitos de nós ainda, mas estamos nos encaminhando para tal proposta, nós estamos amando a Deus e respeitando as suas leis naturais. Porque na medida em que a gente ama o próximo como gostariam que nos amasse, o que ocorre com a gente? Nós estamos acelerando o nosso progresso pessoal, como também coletivo, porque há muitas melhoras. E a gente pode fazer uma comparação aproveitando os dias atuais em que estamos vivendo, onde estamos vendo uma dissensão muito grande em nosso planeta, não é só no Brasil. Cada país traz consigo problemas que agravam, de certa maneira, o medo, o projeto de angústia, de depressão da sociedade. Todos nós ficamos muito temerosos, com toda a violência em todo sentido, mas sabemos que tudo isto faz parte de uma transição do próprio planeta. Eis que são chegados tempos onde tudo há de ser dissipado, a divisão do joio e do trigo. Mas aquele que confia na palavra do Cristo e, de certa maneira, entende como redivivo a sua palavra, o que ele tem? Ele terá a colheita fértil daquilo que realmente está semeando nos dias de hoje. Então, no texto original do Evangelho, diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. A distância que se tem de Moisés para Jesus é muito interessante. São quase de 1.500 anos, ou um pouco mais. E a gente verifica o seguinte, que na época de Moisés havia os iletrados. E já dentro da época de Jesus, a escrita já era melhor difundida. E com isso, todos tinham já o conhecimento das mensagens dos profetas. Os profetas, na atualidade,
somos todos nós que divulgamos a palavra de Jesus, a mensagem de Deus à sociedade. Quando a gente se propõe a divulgar a mensagem do Cristo, nós estamos no caminho de profetizar, de falar, de esclarecer, de abrir. E a doutrina espírita é tão excelente nesse ponto que ela abre um espaço imenso para todos nós. Não existe ninguém especial. Todos nós, eu e vocês, somos os profetas do Cristo na atualidade, porque divulgamos o amor, o respeito, a paz, a bondade, a alegria, a caridade. E cada um tem a sua tarefa. Haja visto, contudo, quando nos vemos em nosso local de trabalho, em nossa família, em nossa círculo vizinhança, quando observamos alguma coisa que esteja destoando ou tomando caminhos diversos, que possa ocorrer contendas e descontroles da emoção humana, a gente tem todos os elementos para trabalhar como os profetas de Deus, ou seja, pela palavra ou a palavra em pensamento, que é quando enviamos as nossas mensagens de amor, de paz, de equilíbrio a tantos desses irmãos que ainda se deixam levar pelas aparências dos desalinhos. Mas Jesus, ele, ao dizer que não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, ele estava apresentando, já que Moisés nos mostrou a revelação da justiça, ele viria nos mostrar a revelação do amor. E aí ele vem trabalhando no viés do amai a Deus e ao teu próximo como a si mesmo. E aquilo foi um reboliço, como estava falando com o Alberto, foi uma quebra de paradigma. Aí a gente tem que entender que até então os hebreus eles entendiam a lei de talião ao pensamento de Moisés. E de repente chega um homem e diz, é como se chegasse alguém em meio à nossa doutrina e dissesse, ó, está tudo errado, o caminho agora é por aqui. Iria mexer muito fortemente com todos nós. E como nós temos a oportunidade de ter uma doutrina sob a luz da razão, nós somos seres pensantes, então nós sabemos raciocinar a nossa fé, e nós não deixamos. E a gente sabe muito bem que na história do nosso movimento, quantos irmãos, às vezes equivocados e até críticos, tentaram mexer sobremaneira com a mensagem dos espíritos superiores e em detrimento à nossa doutrina, tentando influenciar de uma forma negativa nos centros espíritas. Mas o que nos fez como substância foi que nós acreditávamos numa crença onde o pensamento é libertador, onde o pensamento faz com que a gente discuta, debata. A gente não pode receber tudo sem o crivo da nossa razão. E assim era Jesus, ele tinha uma grande tarefa pela frente, porque como mudar sem ferir suscetibilidades? E logo aqueles doutores da lei ficaram muito atônitos, muito perturbados, falando, mas olha, já vem esse menino com 12 anos falando essas maravilhas e mexendo com o nosso consciente coletivo, mexendo com as nossas ideias, com as nossas estruturas. Mas os profetas nunca foram compatíveis ao pensamento destruidor, muito pelo contrário, eles sempre declaravam a vinda do Messias. E todos, como estavam os mais pobres, os mais desvalidos da sorte material, eles estavam esperando um guerreiro, um homem que viesse, esse Messias que viesse realmente para destruir, brigar, porque até então era só o que eles conheciam. E imaginam eles terem saído já por estrutura de uma
comunidade muito grande, de muitas tribos, e estarem sobre o jugo dos romanos, pagando impostos caríssimos, e viviam querendo uma sorte. E Jesus chega ali no meio daquele fogo cruzado e diz assim: ó, a minha proposta é de amor ao próximo, amar a Deus e amar o teu próximo, perdoar o teu próximo. Isso é difícil nos dias de hoje. Confesso que até nós espíritas, que a doutrina espírita, de uma maneira muito sutil, os espíritos já entendendo a nossa fragilidade, coloca ali, a gente não precisa amar no termo, né? Assim que está lá no Livro dos Espíritos, a gente não precisa amar na acepção da palavra, mas se pudermos respeitar, já é um bom início. Quantas pessoas que nós não temos a menor simpatia? É comum, ainda é da nossa natureza. Imaginem, meus irmãos, naquela época. Jesus não queria destruir aqueles posicionamentos de castas, de dogmas, de fazer com que os doutores do templo, que estavam mais interessados em fazer ferver os seus ideais e os seus conluios com o povo romano, o que fazia eles? Quando viram Jesus, se assustaram. E no decorrer da vida de Jesus, isso fica tão claro quando ele se encontra com Nicodemos. Todos estão lembrados historicamente. Quando Nicodemos pergunta a Jesus, já numa certa idade, o que significava nascer de novo. Estão lembrados? Aquela passagem. E olha que Nicodemos era extremamente simpático à proposta de Jesus. Ele compreendia perfeitamente o trabalho daquele ser messiânico, mas ele era hebreu e fazia parte, tinha ligações com o Sinédrio. E com isso, o que ocorreu com ele? Jesus, simplesmente em sua resposta, não vacilou, disse-lhe: tu és doutor da lei e não conheces isto? Deixou uma interrogação. Por quê? Ele voltara pela reencarnação, e todos nós, hoje, já temos consciência que somos espíritos, estamos como espíritos reencarnados. E é muito comum, às vezes, a gente dizer assim: eu estou passando por isso por causa de alguma existência anterior. Imagina naquela época. Tem aqueles mais que dizem assim: eu estou passando por isso porque eu pequei muito. Na verdade, a gente não escuta as pessoas, às vezes, de uma maneira comum, citar esses pensamentos. Então, ele deixou não uma dúvida na cabeça do Nicodemo, mas fez pensar: você é doutor e não sabe dessas coisas? Porque todo doutor tem obrigação de ter conhecimento das leis de Deus. E todos nós sabemos que a reencarnação não é assunto de hoje. Já na época de Moisés, não existiam as sessões nem as mesas girantes, mas haviam médios. E eles, por uma forma de troca por bens financeiros, que até Moisés proibiu, recebiam espíritos, porque os espíritos eles se comunicam mediante a oportunidade. A educação hoje da mediunidade nos ensina o quê? A gente ter disciplina quanto às nossas possibilidades medianímicas. Tanto é que não é uma proposta de espetáculos, mas sim de um trabalho sério, de um trabalho, acima de tudo, que seja um tônico a fortalecer-nos, como também aqueles que fazem parte deste encontro mediúnico. Prosseguindo. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina, toda a mensagem de Jesus. Porque não é possível, meus irmãos, a gente amar a Deus e não amar o próximo. Enquanto a gente ficar nessa divisão, não há aquela liga. Muitos dizem assim: eu amo muito meu Deus, eu amo muito a Jesus. Mas o que adianta amar a Deus, amar a Jesus, e não amar o teu próximo dentro de casa?
Quando Jesus mesmo disse: não me procures fora, porque eu estou dentro de ti. Como é que eu não posso amar aquele que é o meu familiar, o meu vizinho ou até mesmo o meu adversário? É claro que os adversários a gente não ama com a paixão do sentimento, mas podemos amá-lo com o respeito, evitando comentários indelicados em nome dele, procurando orar por ele, procurando meditar aonde a gente possivelmente errou, porque uma coisa a gente já aprendeu: todo cobrador é o necessitado. E às vezes a gente se coloca na posição do pobre coitado, porque não queremos nos lembrar da máxima das nossas existências anteriores. Prosseguindo, no item 3, o Cristo. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, ele, Jesus, o Cristo, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: esta é toda a lei dos profetas. Os profetas a vida inteira falaram de Deus, o Criador, como também falou das suas criaturas. Isto é que move o universo, o Criador e as criaturas. Imaginemos, meus irmãos, na possibilidade atual, que nós estamos numa nave chamada Terra, que está em viagem no universo. Nós não sabemos a direção dela, mas os lidadores da espiritualidade sabem muito bem conduzi-las. Os grandes técnicos do universo e que estão responsáveis sob a tutela de Jesus Cristo sabem muito bem como conduzir o nosso planeta para onde ele deve seguir. E nós, especialmente neste período, neste ano, neste século, que é o terceiro século, terceiro milênio, o milênio do conhecimento, somos orientados que estamos a caminho da regeneração. Quando falamos a caminho, não somos nós ainda, muitos de nós. Nós ainda estamos na posição de provas e expiações como espíritos. Mas todos nós podemos passar pela prova, que estamos vivenciando. E quem sabe não teremos a oportunidade de nos conduzirmos na direção da regeneração. O planeta, sim, já entrou neste eixo. Por isso que todo esse momento que consideramos ser um infortúnio terreno, na verdade, é a oportunidade libertadora que temos. Só que a sociedade pouco escutou o Cristo. Pouco escutou o Cristo. E se deixou levar muito mais pelas sensações e motivações materialistas. E quando nós falamos materialistas, meus irmãos, nós não estamos fora desse contexto, não. Nós também, por mais que possamos nos achar espíritas, nós vivemos ainda arraigados sobre uma força que nos impede a libertação. Por isso lutamos às vezes por caprichos que sabemos que são desnecessários. E às vezes até falamos em nome do Cristo sobre os nossos caprichos. Francisco de Assis tem uma frase que eu considero ser uma frase oportuna para o momento. Comece fazendo o necessário, depois o possível, e um dia você estará fazendo o impossível. Só que, não obstante, a sociedade está em busca do impossível. Por isso que nós estamos assistindo todo um cenário de dor, onde a população
continua crucificando, seja em qualquer parte do mundo. E aí nós perguntamos, e a mensagem de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo? Será que nós estamos fazendo o dever de casa? Será que nós não estamos destruindo as leis? Aquilo que nós nos responsabilizamos muito antes de retornarmos à vida material. Estou falando a nível global, hein, meus irmãos, não é nada pessoal, não, eu estou incluído também. Será que todos nós estamos cumprindo o nosso dever? E nós temos um material excelente que são os nossos pensamentos. Mas quantos de nós, às vezes, agora nós aqui, só por uma questão de reflexão, estamos diante de uma televisão assistindo um noticiário terrível e às vezes somos levados para aquela linha de pensamento doentio. Temos até soluções, não é verdade? Bate na gente a solução. Eu saí de casa agora, falei com o meu vizinho, ele tinha solução para acabar com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Eu falei, eu não quero nem ouvir. Brincando com ele, falei, não quero nem ouvir, porque eu vou questionar e eu tenho um compromisso. Mas é verdade. A sociedade, nós somos assim, porque o nosso psiquismo ainda não se encontram em completo equilíbrio, né? Finalizando, portanto, o item 3. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções objeto da minha solicitude. Estão lembrados quando ele diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade? Ele está justamente se dirigindo no sentido de que ali era o nascimento de Jesus, né? Se cumpria a voz dos profetas. Então era todo o pensamento que devemos cultivar diariamente, porque se ele tivesse feito uma doutrina para só um país, nós podemos ver mediante aqueles países que escolheram uma religião somente para eles e que eles se julgam únicos e verdadeiros, só a deles é que está certa. E a gente vê que eles não vão lá bem das pernas com isso, não é verdade? De contraponto, a gente vê no Brasil inúmeras religiões, seitas, credos, e a gente vê que, de uma certa maneira, a gente consegue viver numa harmonia. É claro que, às vezes, alguns quebram o tom e saem um pouco dos trilhos e cometem um desatino, mas é tão pequeno que não chega a tudo que nós já assistimos na história. Jesus nos solicita que a sua palavra seja para a humanidade inteira. Por isso que nós estamos em condições de profetas também. Quando a gente pode apaziguar um conflito dentro de casa, nós estamos trabalhando com Jesus. Quando a gente engole meia dúzia de sapos para não ter que falar impropérios, a gente está trabalhando com Jesus. Quando a gente dá 3 passos para trás para enxergar melhor o horizonte, a gente está trabalhando com Jesus. A gente está mudando a sintonia, o panorama do nosso planeta. É aquela história do bem-te-vi, né? Eu estou fazendo a minha parte. Mas às vezes a gente quer que o outro faça parte.
mas o outro às vezes não está ainda preparado. E como podemos exigir de um espírito encarnado que ainda não está pronto para a sua responsabilidade? Ele está pronto para reencarnar porque ele se programou para isso, mas ele se atrapalhou com os pés e com as mãos, e com isso ele não está pronto para levar adiante o seu propósito. Não é bem isso que nós estamos assistindo, em especial no nosso país, nesse momento, né, nesse princípio do terceiro milênio aqui. Nós estamos assistindo isso. Tudo está tão claro para a gente, como claro é a luz do sol. Então, a promessa de Jesus é muito simples, que a mensagem servisse a todos os países. Olha, gente, ele estava lá, naquele mundo da Palestina pequenininho, um grupinho de pessoas. Aí quando a gente observa o trabalho de alguns brasileiros, eu cito aqui o Divaldo porque ele é reconhecidamente um grande profeta, um grande arauto, um grande orador, que leva a boa nova por todos esses países. Um homem já na idade que se encontra, fazendo o que eu não sei fazer e não tenho o mínimo esforço e ânimo para fazer ainda. Ou porque não estou preparado, que eu acredito, ou porque eu também não quero me mover. Mas se a gente tem a oportunidade de fazer com que a mensagem do Cristo, que não precisa ser a mensagem religiosa, mas a mensagem das atitudes, dos pensamentos, das palavras, já nos é suficiente a demonstrar o que realmente Ele quer para todos os países e para todas as pessoas. Não podemos viver como as duas freirinhas que estavam fazendo o seu novelinho de lã com as agulhas de ferro, e uma delas furou o dedo e falou: ai meu Deus, falou em impropério. Aí outra disse: mas você falou essa bobagem? Ah, eu também não queria ser freira. Quer dizer, ela se furava o tempo todo. Não tinha a convicção daquilo que estava abraçando. Às vezes, a gente diz assim: ah, eu sou espírita. A gente tem que ter muita noção da força que essa palavra mexe com a gente e tem com a gente. Porque, ao contrário, a doutrina dos espíritos não é dos espíritas somente. A doutrina é dos espíritos. Às vezes, muitos espíritos se apropriam como se fosse dito para eles. Não, a doutrina é dos espíritos. Então, nossos irmãos de outras religiões também são os mesmos trabalhadores de Jesus. De outras religiões merecem da gente todo o respeito, mesmo aqueles que às vezes saem dos trilhos, mas um dia eles serão anjos, porque nós também estamos na vontade e na procura de um dia nos encontrarmos como anjo. A doutrina espírita só nos faz melhores se a gente fizer a nossa parte. A gente pode passar 50 anos dentro de uma casa espírita, mas ao sair pela porta fora do centro espírita, está a mesma coisa, continuam com os mesmos propósitos. Como é que os espíritos vão nos ajudar? Que de um modo geral são eles que nos guiam, não é verdade? São eles que nos dão essa oportunidade de crescimento, de trabalho sério, de busca. Então a gente tem esse compromisso para não destruir a lei de Jesus, a lei dos profetas, modificar coisa e tal. Senão a gente fica fazendo um trabalho mais ou menos, como diz o Chico, né? Mais ou menos fica difícil. No item 4, que é continuidade, mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista,
sem outra autoridade que sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Então, enquanto aqueles irmãos esperavam naquela época a salvação pelo fio da espada, pelo gládio, ele propôs o que os profetas haviam anunciado: o Messias do amor. Aquele ser messiânico que viria para dissipar a terra das trevas, que era da ignorância. E com isso ele foi executar uma série de tarefas de amor que todos nós conhecemos, com os coxos, com os cegos, e deixa no Monte Sinai e deixa no Tabor a mensagem que hoje a humanidade, que são as bem-aventuranças. Quando a gente mergulha nas bem-aventuranças, que foi o discurso que, segundo os Espíritos, o mais belo que Jesus propôs à sociedade, onde haviam, segundo dizem, mais de 2.000 pessoas naquela época, no monte, ele falando para aquelas pessoas. E ele escolhia esses lugares altos para justamente dar chance, que ele ia lá para o ponto do cume, e ali ele externava todo o pensamento de amor. Ele não era moralista, e a gente pode ver isso pela passagem dele com Maria Madalena. Ele só diz para ela o seguinte: não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Isso não é lindo? E quando às vezes, ao contrário de muitos de nós, uma pessoa erra, a gente só falta enforcar, crucificar, dizer os maiores afrontos. E aí a gente fica assim se perguntando: será que eu tenho esse direito? Jesus era assim, praticava os milagres, ele dizia: vá lá e mostre a sua família, para que não creia em mim, mas creia em ti, na fé. Olha a passagem dele com um soldado romano que vai ao encontro com o seu companheiro, o general, e diz assim: eu vim te pedir para que cure o meu soldado que está enfermo. Aí ele olha para os apóstolos e diz assim: que homem de fé. Ele não trouxe o paciente, mas ele acredita que eu posso daqui curá-lo. Ele disse: vá, que ele está curado. Isso é um poder de amor. Isso não é extraordinário, não é fantástico, não é maravilhoso. E se eu posso ser um pouco mais audacioso do que eu já sou na vida, eu pergunto: e quem aqui não está pronto para fazer as mesmas coisas? Se ele mesmo nos disse: vós podeis fazer muito mais do que eu, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha, gente, isso é um chamamento fabuloso. Eu vi no Google agora, antes de vir para cá, que foi uma coisa que eu fiquei maravilhado, não sei se vocês já viram. Um homem americano que mentalmente ele convoca os cavalos dele, da chácara dele, para dormir com ele na relva. Os cavalinhos tudo caindo assim, descendo para dormir. Teve um que dorme no colo dele e ele vai fazendo carinho. A gente precisa aprender, na verdade, confiar mais. Aí eu pergunto: se cada um de nós tem a propriedade da fluidificação da água, porque os nossos fluidos são importantes, tanto na água fluídica quanto no passe ao paciente. Aí vamos lembrar: não me procures fora porque eu estou dentro de ti. Se nós podemos fazer isso, imaginem o que mais que a gente pode fazer. Eu tenho certeza que todos vocês têm uma admiração profunda de Francisco Cândido Xavier, sem mesmo ter conhecido.
alguns talvez. Quem conheceu fica mais maravilhado ainda. Aí a gente fala do Chico, vi aquele homem tão frágil, mas com uma capacidade de amor tão imensa que ele era capaz de tudo. A palavra dele, pela moral que ele tinha, era momento de ocasião. Isto ele adquiriu com o tempo. Não foi nos primórdios da vida dele. Foi com o tempo. O tempo fez com que aquele espírito se burilasse e compreendesse a sua missão aqui na Terra. A sociedade, de um modo geral, está mais para discutir a sua sobrevivência. Aí, como é que pode ser? Estão lembrados? Necessário, o possível e o impossível. Os desesperados não estão nem na faixa das necessidades, do necessário. Estão tão desesperados que não fazem nada. Às vezes, uma palavra calma, um toque afetivo acalma, abençoa, confraterniza. Vocês se conhecem entre si? Quantos chegam aqui e não sabem quem é o outro, não é verdade? Enquanto eu bebo aqui um gole d'água, muito prazer a todos, eu estou Gilberto Lepenisk, vocês podem se cumprimentar e conhecer uma pessoa aí, da cadeira mesmo. Podem se cumprimentar que nem na igreja. Não precisa ter vergonha, basta, faz sem vergonha mesmo. Gente, o Espiritismo nos ensina esse amor que o Cristo quer passar. Nós, às vezes, protocolamos muitas coisas e não quebramos os nossos paradigmas. Às vezes, nós entramos num centro espírita, todo mundo quer um sepulcro fechado. Não. É alegria. Todo mundo pensa que os espíritos são sérios do ponto de vista de não nem rirem, nem terem uma palavra engraçada que nos traga sorriso. Não é assim, não. Certa vez Bezerra de Menezes nos fala em uma de suas mensagens que o mundo na espiritualidade não é convencionalista, como nós somos aqui. Nós temos que conviver em fraternidade. Não é assim que diz a música? Real fraternidade, amor. É isso que é o Espiritismo. Se não for amor, não é nada. É um monte de palavra dentro de uma codificação. Porque não bastam leituras. O Cristo quer ações, sentimentos, trocas de fraternidade sincera, de irmãos que se reúnem para a convivência espiritual. No caso aqui de vocês, para o nosso irmão ter reunido todos nós aqui nesta casa, não foi fácil. O patrono foi desde lá, olha, tá vendo aquele fulaninho? Ele também vai para lá. E vem todo mundo para o mesmo grupo. Por isso que às vezes a pessoa mora longe, mas diz assim, não, meu centro é aquele lá do Meia. Eu morava tão longe e meu centro era na Penha. E todo mundo dizia assim, poxa, mas você vai para a Penha? Eu falei, vou. Longe é um lugar que não existe. Era lá que estava o meu grupo. E era o grupo que eu estava comprometido. E lá fiquei 35 anos na minha tarefa. Eu digo isto, meus irmãos, com toda a convicção, porque a casa que não ama, não é o caso,
Mas é bom a gente alertar, porque senão, para a gente refletir certas outras coisas do Cristo. Se não houver uma casa que ama, que as pessoas vibrem pelo projeto de Fabiano, no caso, vocês, nós aqui, fica muito difícil. A gente fica que nem uns tecnocratas. Eu sei que não tem ninguém aqui, porque o mais velho aqui tem 30 anos, mas estão lembrados da missa de latim, de costa, e que só aqueles que falavam, ficavam ainda de costa para o padre para falar? Vocês querem coisa mais terrível do que isso? É claro que muitos aqui, em outras existências, participaram disto, mas a igreja não cresceu? Não está lá o padre Marcelo cantando, movimentando todo mundo? É isso aí. Dentro dos padrões do entendimento e da compreensão, é daquela forma que ele entende e que ele consegue mexer. Pastores com... Às vezes as pessoas criticam, mas poxa, tem guitarra, tem isso. Qual o problema? É preconceito, né? A mesma coisa quando as pessoas dizem assim, mas aqueles caras recebem espíritos, poxa, eles são loucos. É a mesma coisa. Cada grupo na sua sintonia, cada casa espírita com a sua determinação espiritual. Ele veio, por isso que Jesus aqui não era moralista, não era legislador moralista, ele era o amor. Pode deixar, está segurando aqui. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Por isso que ele diz, nem tudo poderei vos dizer, porque ainda não é tempo. Mas tempo virá, que eu vos mandarei o Consolador prometido. E hoje nós temos a terceira revelação, através dos espíritos superiores, na codificação de Allan Kardec. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Recebemos das mãos de um codificador educador. Não foi bom assim? Um educador vir com a experiência que já tinha de suas existências anteriores, de lutas, de provas e renúncias, de ter sofrido até na Inquisição, e voltar na França, no país do iluminismo, do esclarecimento da verdade e dos sentimentos libertadores, que é a França, e estabelecer a doutrina dos Espíritos naquele clarão maravilhoso, através do livro dos Espíritos, quebrando todos os paradigmas e resolvendo de vez o problema da humanidade, a reencarnação, a pluralidade das existências, mostrando toda essa beleza, todo esse panorama, que como o próprio filósofo Leon Denis nos diz, que o Espiritismo será tão importante para as outras religiões, que será o futuro das outras religiões. Porque muitos já estão estudando em suas religiões a doutrina dos Espíritos. Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque vivi isso no franciscanismo, no convento franciscano. E fiz parte como médium do grupo do Sagrado Coração de Jesus na Faculdade de Filosofia da Vozes, lá em Petrópolis, quando eu ainda era muito jovem. Os freios diziam assim, você vai seguir? Falei, não,
Meu mundo está lá fora. Como espírita, eu vou continuar a minha tarefinha. Mas eles se dedicavam às reuniões, como todos os grupos de católicos, de protestantes, quantos a gente conhece, tem amizade, adoração pela doutrina dos espíritos. Uma vez eu conversando com um pastor, eu disse assim: mas se você estuda a doutrina dos espíritos, não mexe com você a vontade de você ir para o espiritismo com tanto conhecimento que você tem? E ele sabiamente me respondeu: Depenisque, e o que eu vou dizer com essa gente que está aqui, que precisa conhecer a doutrina espírita? Mas você não aplica. Aplico só dentro do pensamento de cada um, com os trabalhos que a gente faz. Eu os educo assim. Eu não preciso falar de Kardec, não preciso falar dos espíritos, mas eu traduzo a mensagem dos espíritos para o que eles têm capacidade de entender. E aos poucos a gente vai conseguindo os resultados. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdade que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Jesus não podia falar de tudo, porque naquela época a ciência não estava tão aplicada. As criaturas não tinham a capacidade intelectiva de abstrair o que Jesus havia dito. Então ele falava por parábolas, pequenas histórias, para que eles pudessem refletir. E assim, nós estamos nessa linha de progresso. E hoje em dia, a gente vê que o Espiritismo abre uma nova porta para as nossas reflexões, que é o mundo cósmico, que é quando a gente vai realmente entender o que são os inúmeros mundos habitados, criados por Deus, que nós por enquanto só sabemos e que nós acreditamos, mas há de chegar o momento que esta nave que está em viagem há de nos mostrar as maravilhas criadas por Deus, as belezas do universo que vão se estender e se aproximar para o nosso conhecimento, que vamos ter a capacidade de ver os nossos irmãos com mais fraternidade. E quando isto chegar, o amor estará implantado de vez na terra, e assim nós teremos olhos de ver, em dimensões maiores, toda a criação do Cristo e todo o deleite da sua bondade, do seu amor e da sua fraternidade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus possa nos conceder na noite de hoje aquilo que viemos buscar, que possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos, que possamos fazer da nossa semana uma semana de reflexões, que não saiamos por aquela porta na condição de que mais um dia eu vim ao centro, mas sim, mais um dia eu vim viver Jesus. Paz e bem a todos.